Boa noite, obrigada novamente pela presença de todos. Obrigada também à organização do evento, organizado pela Vanessa e pelo Maurício. Obrigada à Alice, que nos acolheu aqui no museu. E queria agradecer também a presença da Ângela Magalhães, que chegou hoje, a nossa grande parceira das Semanas de Fotografia. E acho que a gente não se encontra aqui em Curitiba há muitos anos. Foi um prazer reencontrá-la aqui. E a colaboração em parceria da Maureen e a Isabela, que eu conheci o trabalho dela mais recentemente, mas é muito interessante. Eu resolvi fazer uma pequena apresentação para a gente recuperar um pouco o papel da mulher na sociedade e também para a gente lembrar de algumas fotógrafas pioneiras brasileiras que tiveram um papel importante para a nossa formação e para a construção dessa trilha da mulher na fotografia. E a gente tem o privilégio de ter a Maureen como continuidade. Então, eu paro na geração anterior à Maureen, e, a partir da Maureen, a gente tem aqui a exposição, as fotógrafas que estão na exposição e as fotógrafas e fotógrafos que estão presentes aqui. E eu vou passar a projeção, sem comentar muito, porque ela tem um pouco mais de texto, e depois, se vocês quiserem alguma informação sobre alguma fotógrafa especial, a gente abre para perguntas, né? Então, eu pediria ao Maurício para rodar a projeção. A gente não se dá conta dessa formação primordial, assim, né, da educação, que eu acho que faz parte da inserção da mulher na sociedade, com um papel que a define como atuante diante de uma questão da educação, da própria produção e da relação dela com a sociedade. Pode passar. Os conventos, por exemplo, eles tinham um papel de acolher mulheres rebeldes que não se adequavam à sociedade, que exigia muito pouco delas. E, quando elas queriam um pouco mais, as famílias achavam até bom que elas saíssem do ambiente de convivência familiar, para não contaminar as outras mulheres que não questionavam absolutamente nada. E elas ficavam, então, confinadas no convento, que era onde era possível aprender um pouco mais sobre literatura e até matemática, que era uma coisa mais masculina. E uma descoberta que eu fiz nessa pesquisa sobre a educação foi que o Hércules Florence e a mulher abriram um colégio em Campinas, que foi a primeira escola, uma das primeiras escolas femininas para a educação voltada para a mulher. Eu também não sabia. Interessante, né? Isso também foi uma coisa que eu descobri há pouco tempo, que o casamento civil só foi instituído em 1890. Pode passar. Em 1982, eu tive o prazer de fazer a exposição da Gioconda Riso, que foi a primeira fotógrafa a ter um estúdio comercial. Ela era filha de um fotógrafo, o Riso, que tinha um estúdio bastante famoso em São Paulo. E, aos 17 anos, ela fez um primeiro estúdio destinado a mulheres, inclusive, porque muitas ficavam constrangidas de ser fotografadas por um homem. Quando elas queriam fazer um retrato sozinhas, elas se sentiam muito mais confortáveis se fosse uma fotógrafa mulher. Então, ela abriu um estúdio de retratos chamado Feminá. A Hildegard Rosenthal, que veio de Zurique e já veio com uma formação em fotografia, foi uma grande fotógrafa que tem hoje o acervo no Instituto Moreira Salles, mas que durante muito tempo ficou sob a guarda do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.
A Alice Brio, que também foi uma artista plástica bastante importante, influente, formou muita gente, que também teve uma retrospectiva organizada pelo Instituto Moreira Salles e que guarda hoje o acervo dela. A Stefânia Abril, que não só foi uma fotógrafa, mas foi uma das criadoras dos encontros de fotografia em Campos do Jordão, na mesma época que se faziam os encontros da Funarte, do Instituto Nacional de Fotografia, dos quais a Ângela era uma das coordenadoras. Ela criou um encontro de fotografia em São Paulo, numa cidade de Campos do Jordão, que é uma área serrana, e foi uma grande articuladora e crítica de fotografia, e fez parte do Núcleo Amigos da Fotografia, que nós criamos em plena era da crise do Collor. O Núcleo Amigos da Fotografia foi criado para a resistência e sobrevivência da fotografia, que, se não fosse assim, a gente não conseguiria o que nós conseguimos hoje, né? Continuar atuando como coordenadores, curadores, e até ter um espaço maior para a fotografia dentro dos museus. Desse núcleo faziam parte a Stefânia Abril, a Nair Benedito, a Isabel Amado, eu, o Marco Santilli, o Fausto Sherman, Fabiana Figueiredo, o Eduardo Castanho e o Rubens Fernandes. E o Iatan Canabrava, desculpe. A Madalena Schwartz, que é mãe do Jorge Schwartz, um intelectual da universidade. Eu também fiz uma exposição dela em 1984, na Galeria Fotótica. Ela começou a fotografar depois que ficou viúva. Ela era casada com o dono de uma lavanderia ali do edifício Copan. O edifício Copan, não sei se todo mundo conhece, em São Paulo, ele é uma grande colônia de moradores. Como ele tem vários tipos de apartamento, tem uma população bastante peculiar. E ela se dedicou a fotografar os travestis que moravam no prédio, num pequeno estúdio montado dentro do apartamento dela. Esse poodle era inseparável, muitas vezes ele fazia parte da cena do estúdio, nos retratos. É basicamente isso. A gente, depois dessa geração, começa a ter as fotógrafas que vieram para o Brasil, como a Maureen, a Cláudia Andujar, que foram bastante atuantes na revista Realidade, e mudaram bastante o conceito de fotografia e de edição dentro da revista, né? E aí eu acho que a gente pode deixar que a Maureen mostre o trabalho dela novamente. Vamos mostrar aquela projeção e depois a gente mostra a geração atual. Não? Sim. Depois a geração atual. Você acha? Eu acho que podia mostrar o seu trabalho para a gente emendar na linha cronológica, não acha, amor? A coisa é a seguinte, como é 3 minutos e tem um outro negócio que é 2 minutos de negócio do Nepal, seria interessante por razões outras. Se quiserem, a gente faz os dois. Só passa. Mas acho que vocês estiveram ontem à noite, não? Tem muita gente então ótimo. Tá bom. Porque... sim.
eu acho interessante aí é que o que eu acho interessante aí é que você vê que é uma produção participativa. Digamos, eu fiz fotografia com a máquina de fotografia até o início dos anos 80. A partir daí, trabalho com fotografia, mas geralmente em movimento ou diretamente em vídeo. Não? Então, aqui o interessante é o que você trabalhando com uma pequena equipe, pouco a pouco, digamos assim, tive a possibilidade em 2010 de fazer uma exposição na Fiesp. Uma exposição que eu acho que surpreendeu além do mais, porque durante muitos anos eu tinha esquecido que era fotógrafo, porque entrei, por exemplo, fotografava, depois no final dos anos 80, a gente foi convidada para fazer o pavilhão da criatividade do Memorial da América Latina, arte popular latino-americana. Então eu mesmo também tinha esquecido dessa parte de foto. Com a aquisição do Moreira Salles, Instituto Moreira Salles, em 2003, me reavivou isso. E foi um choque para mim até, e para as pessoas que viram, porque aí foi assim, pá, sabe? Tá, de uma vez só. Mas foi extremamente bem montado, eu participei naturalmente, mas a montagem foi muito boa. Aonde foi visto, eu mencionei isso porque a Paulista é interessante porque abre o dia inteiro, não fecha nunca quase, sábado, domingo, etc. Você tem todo tipo de população que entra lá. E essa é uma coisa muito interessante porque você vê as reações de pessoas que nunca viram fotografia e pessoas que trabalham nisso. E, bom, e... e teve livro, não tem mais desses livros. É sempre a pena que a pessoa que faz o livro fica sem nenhum para poder dar, porque faz já muitos anos e não tem mais. Mas, por exemplo, isso é interessante mencionar por ser a técnica. Isso foi não foi vídeo. O Lúcio Kodato-san, que você conhece, filmou. Isso é muito raro, porque hoje filme é muito mais complexo, tem que ter uma pequena equipe. Você vê, parece um vídeo sem parar, parece, não? Então, a beleza técnica das fotografias fica realçada, não? E a música. Bom, a música é uma coisa muito danada, porque eu estou fazendo um filme que se chama Equivalências, Aprender Vivendo, e eu uso música de pessoas extraordinárias. Esse é um tal de norueguês que chama Jan Bart Garbarek. Mas, uma vez que você monta o filme, você tem que achar autorizações para qualquer coisa, não? Então eu estou nesse pânico. Mas eu acho que a música que te vai, e a música que às vezes você escutou quando você estava fazendo a foto, eu acho muito importante. Dá uma dor de cabeça louca, mas é assim mesmo. Então, é isso. Então eu achei uma maneira interessante de mostrar as fotos. Eu acho que tenho uma certa dificuldade de saber mostrar foco sem movimento. Fica um vício, não? Talvez. Mas eu acho interessante mencionar uma coisa que não tem a ver com o meu trabalho, e sim com vocês. Porque se a fotografia está brotando sempre, é graças a esses encontros. Que se não só vê nas capitais, isso é capital. Você vê nos interiores, você vê em Feira de Santana, por exemplo, Tiradentes. E é interessante tanto para vocês como para nós.
porque o fato de estar aqui prazerosamente, trocando ideias e vendo, com uma certa experiência de muitos anos que a gente tem uma coisa, vendo as fotos que se chama exame de como portfólio, leitura de portfólio, é muito interessante, porque aí você começa a perceber as razões que as pessoas, por que as coisas são feitas, e eu acho que é sempre a mesma coisa. Não vou passar para você agora. O negócio é o seguinte, eu acho que o negócio de tudo que se faz na vida é pertencer. Não tem outra coisa, mas tudo é assim. Porque a gente, de repente, chega nesse mundo, cresce, vai crescendo, vai crescendo. Agora, pertencer é complicado. Hoje em dia é complicado pela multiplicidade de coisas, do tempo assim muito rápido, difícil concentração, mas também a riqueza da comunicação. Então, nós vimos, Roseli e eu, vimos 4 pessoas cada, não foi hoje de manhã, por assim. Cada um diferente. E te dá uma espécie de prazer entrar no trabalho de outras pessoas, não conhecendo nada da trajetória dessas pessoas, né? Uma coisa que eu noto, mas sempre eu acho interessante mencionar coisas técnicas, como a fotografia agora é essencial, praticamente todo digital. O digital tem as coisas muito maravilhosas, como a recuperação de cromos, ele é uma coisa magnífica. E a possibilidade que se custa menos. Bom, custa menos aparentemente, porque a pós-produção é caro, e a pós-produção das pessoas, que vocês todos geralmente fazem muitas fotografias, para selecionar as fotografias depois, é absolutamente necessário ser feito, porque senão perde sentido. Então, o que a gente viu, tanto Roseli e eu hoje, percebe-se as razões de cada pessoa, as forças e as fragilidades, não? Então, você agora vai... É um trabalho muito interessante que você vai explicar. E depois a gente conversa sobre isso, não? Tá bom? Então, boa noite a todas e todos. Antes de apresentar esse trabalho que a Maureen comentou, eu fiz um pequeno... Trouxe algumas fotos para contar um pouco da minha pequena trajetória até aqui. Então, eu vou só dar um pause na apresentação, por favor. Então, assim, eu comecei a fotografar quando eu ainda morava em Itajaí, que foi a cidade que eu fui morar na 6ª série. E o meu primeiro contato com uma câmera profissional foi quando uma amiga minha comprou uma câmera, uma Nikon, e a gente começou a fotografar umas às outras, assim. Então, a gente ia para a praia, a gente ficava na casa dessa minha amiga e ficava fazendo foto da gente, principalmente para a internet, para colocar no Orkut da época. Então, era uma coisa bem assim, para a gente, nossa, mas foi o primeiro contato que eu tive com uma câmera profissional. E foi muito importante, assim, porque foi a primeira ideia que eu tive era de que seria muito fácil fotografar. Então, quando eu vim para Curitiba e entrei na faculdade de jornalismo e tive a minha primeira aula de fotojornalismo, eu vi que, na verdade, não era totalmente diferente do que eu imaginava e conheci um mundo totalmente diferente que eu não tinha a menor noção, assim. E
E aí esse trabalho foi o primeiro trabalho que eu fiz grande, assim, porque a gente tinha que fotografar um tema por uns 3 meses na faculdade. E aí foi quando eu comecei a fazer esse trabalho. Então, o tema que eu escolhi foi uma sugestão da minha mãe, que é a Sueli, que está nessa foto. E ela chegou para mim e falou: por que você não fotografa mulheres que se sentem à vontade com o seu corpo? E aí eu lembro que quando ela falou isso, eu fiquei assim, mas como que eu vou encontrar mulheres que vão querer serem fotografadas, né? Pensei que ia ser difícil de encontrar. E aí, na verdade, a gente conseguiu bastante gente, assim, bastante mulheres. Foram mulheres bem próximas a nós. Então, foram amigas, foram primas, tias, amigas da minha mãe, minhas amigas, que toparam ser fotografadas, que toparam abrir a porta da casa delas para a gente, abrir todas as... e tirar, literalmente, né? Não sei por que está virado. E abrir para a gente esse espaço, né? Então, assim, eu não tinha muita consciência do que eu estava fazendo, assim, na questão de pensar sobre esse corpo da mulher, de pensar sobre ser mulher. E eu acho que foi um primeiro trabalho que eu fiz que começou a trazer alguns questionamentos para mim sobre isso. Isso foi no final de 2012. E aí, depois disso, eu ganhei uma bolsa para ir para o México, fui fazer intercâmbio, e estudei fotografia lá. E foi onde eu pude conhecer, pude trabalhar no mercado no San Juan de Dios, que é o mercado mais antigo da cidade. Então, eu fazia aula de fotojornalismo lá também, fiz de novo, porque era um professor que era super reconhecido, todo mundo recomendou que eu fizesse, e eu acabei fazendo essa aula de novo, né? Então, fiz isso, fiz esse trabalho nesse mercado e das manifestações que tinha pela cidade. E aí, esse momento foi super importante, porque foi quando eu estava no México que eu entrei para o coletivo que eu faço parte até hoje, que é o Rua Foto Coletivo, que é o coletivo que eu aprendi muito, assim, principalmente sobre a fotografia na rua, sobre o fotojornalismo, porque foi o que me levou para manifestações sociais, para manifestações políticas, que aconteciam principalmente na rua. E aí, por eu ir para esses espaços, eu acabei tendo que pensar também sobre por que essas pessoas estavam na rua, que era uma coisa que, até então, eu não era uma coisa que eu pensava muito, que fazia parte da minha vida, assim, né? E a primeira colaboração que eu fiz com o coletivo foi sobre as manifestações pelo desaparecimento dos 43 estudantes de Ayotzinapa, que foi no México, desaparecem pessoas quase todos os dias, mas esse desaparecimento foi um desaparecimento em massa, onde 2 ônibus sumiram com estudantes, e os pais desses estudantes saíram por quase todas as capitais do país em manifestação com camisetas com a roupa com a cara dos seus filhos. Então foi muito forte, assim, você olhar para esses pais e ver a força que eles tinham, apesar de não terem certeza se os seus filhos estavam vivos ou se o dia iam voltar para casa, né? E aí foi com o Rua que eu fiz as minhas primeiras... que eu comecei a vender as minhas primeiras fotos para sites jornalísticos. Então, foi a partir dessa primeira cobertura das manifestações no México que eu voltei para o Brasil e comecei e pude pensar minha fotografia além de mim, assim, porque, na verdade, antes, aquela história de você fotografar para você mesmo. E aí, quando eu voltei para cá, eu comecei a pensar em pautas, comecei a pensar em coisas que poderiam interessar a veículos que eu poderia vender, né? E sempre indo para essa linha muito de coisas que aconteciam na rua, ligada a causas políticas, causas sociais, que tinham a ver com o que eu acreditava, né? Então, logo quando eu voltei, era o momento do golpe que tirou a presidente Dilma. Independente das minhas posições políticas, eu cobri as manifestações tanto a favor
como contra o impeachment. A gente fez algumas coberturas para a Vice, para outros lugares. E essas fotos são aqui de Curitiba, algumas são em São Paulo, mas a maioria é aqui de Curitiba. Essa é do movimento que antes era Movimento Popular por Moradia e hoje é o MTST, que é da região metropolitana de Curitiba. Então, essa vez foi super legal, porque foi a primeira vez que eu tinha ido conhecer a ocupação lá no SIC e vim com eles de ônibus até o centro. Assim, então, foi um primeiro contato que, daí, depois disso, vieram muitas outras coisas, mas foi bem interessante. Essa foto foi no dia que o impeachment foi aprovado, no momento que as pessoas estavam comemorando na Praça Santos Andrade, aqui em Curitiba. E aí, assim, depois disso, passei por muitos outros lugares. Então, eu trouxe alguns exemplos, como na aldeia indígena aqui de Piraquara, que eu fiz uma reportagem para a faculdade, junto com uma outra colega, que era sobre os jovens indígenas. Então, a gente, às vezes, tem uma ideia de que eles vivem num mundo muito diferente da gente, mas, na verdade, são jovens como o meu irmão, como o meu primo. E a gente foi lá, conversou com eles e eu fiz uma série só de retratos com essas pessoas. Além disso... E aí... Essa pintura que está atrás era do cacique que eles tinham na aldeia e acabou morrendo, mas que eles têm isso no posto de saúde, assim, numa casa da saúde, na verdade, lá. E aí também fui num encontro ano passado na Chapada dos Veadeiros, onde eu pude acompanhar algumas procissões da comunidade quilombola que tem lá. E foram momentos bem bonitos, assim, porque eu nunca tinha tido contato com nenhuma comunidade até então. Então, foi super importante, assim, um evento que acontece todo ano, um encontro de culturas, que acho super válido, assim, para conhecer, né? E, além disso, também, um pouco antes, na verdade, disso, a primeira cobertura que eu fiz para ir de planejar uma viagem para cobrir algum evento foi o Círio de Nazaré, em Belém, que eu fui com mais 2 amigos. A gente foi e eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar no Círio. Assim, foi uma loucura, porque é dia, noite, muita gente, muita energia. Eu não sei como as pessoas aguentavam ficar em pé, assim. Foi muito forte. E foi uma experiência, assim, que eu nunca esqueço. Assim, apesar de eu ter outras crenças religiosas, você está lá, você está junto, você está sentindo tudo aquilo que está acontecendo. E aí também fiz um trabalho no passado com o MST, que foi uma pesquisa sobre a luta pela terra no Paraná, onde eu com o meu grupo, falamos sobre a horrível distribuição de terras que tem no Brasil, e principalmente em algumas cidades aqui do Paraná, onde acontecem mortes e assassinatos por inúmeras razões que a gente sabe. Também acompanhei o movimento dos secundaristas aqui no Paraná. Então, essa foi uma reportagem que eu fiz com o Cristiano Castilho no Colégio Estadual, que foi para a Vice. Uma reportagem sobre o maior colégio do Paraná, que estava ocupado. E aí, além dessa reportagem com o Cris, eu fiz um especial para a revista TPM sobre as meninas da ocupação, porque o movimento dos secundaristas foi um movimento que era liderado por muitas mulheres. Então, em todos os aspectos, assim, desde a organização, na ocupação, na produção, no dia a dia ali. Então, a gente
Então, eu fiz entrevista com essas meninas e foi bem legal, assim, foi um especial bem legal. E aí, assim, paralelamente a tudo isso que eu mostrei, eu fotografava minha família, que era uma coisa que eu sempre fazia, mas eu não... Era uma coisa que eu não pensava muito, assim, era uma coisa que acontecia, vamos dizer assim. Eu estava com a minha avó, morava com a minha avó, em toda essa época da faculdade que eu fiz tudo isso, eu estava morando com a minha avó. Então, eu fotografava ela, aí fotografava a minha mãe, que mora em Itajaí, e ficava assim nesse movimento, né? E aí, teve uma coisa que aconteceu ano passado que foi super importante para o desenrolar do meu projeto, que eu vou comentar agora, que foi quando eu conheci a Marisilda, que ela veio para cá, veio para Curitiba, e um amigo nosso em comum estava procurando por fotógrafas militantes, porque ela queria conhecer fotógrafas militantes aqui da cidade. E aí deu que eu e uma amiga minha fomos nos encontrar com ela, e ela falou, ela chegou assim, a gente nunca tinha ouvido falar dela, nunca tinha falado com ela. Ela chegou, se apresentou e a primeira coisa que ela disse foi: quero criar uma associação brasileira das mulheres fotógrafas. Daí eu lembro que eu olhei assim e falei, como assim, né? Brasileira, uma associação nacional, o que você me explica o que está acontecendo que não estou entendendo. Aí a gente começou a conversar e tal, e já nessa conversa a gente entendeu que não poderia ser uma associação só de fotógrafas, porque hoje a fotografia ela está muito ligada com outras coisas, então com o vídeo, com o áudio, com outros tipos de manifestação. E a gente chamou como uma associação de mulheres da imagem, né? Então, depois de diversas reuniões e diversos encontros que a gente teve que a Marisilda conseguiu, nas viagens que ela fazia a trabalho, reunir mulheres em outros estados, a gente conseguiu fazer um encontro presencial em Tiradentes. E aí nasceu o que até hoje existe, que se chama IVE Mulheres da Imagem, que é um movimento nacional de mulheres da imagem, né? Que estão dispostas a olhar umas para as outras, a repensar os modelos de produção que a gente tem, a repensar o mercado e a refletir sobre os espaços ocupados por essas mulheres. Então, foi muito importante assim, para mim, porque foi um momento que meio que cai a ficha assim, daquilo que você está fazendo e do que você precisa começar a pensar e refletir, assim. Aí, participar da IVE me fez perceber algumas coisas. Então, me fez perceber, por exemplo, a diferença enorme que tem em alguns concursos, em alguns prêmios, em alguns festivais de fotografia. E aí eu trouxe alguns dados, poucos dados bem recentes que saíram esse ano, mas só para dar uma exemplificada, porque eu acho que é legal a gente trazer fatos daquilo que a gente está falando. Então, por exemplo, o Poilatã, desse ano, teve 1.911 inscritos e foram 83 ganhadores. Desses 83 ganhadores, apenas 7 eram mulheres, sendo que dessas 7 mulheres, uma estava entre os prêmios principais e as outras estavam com menções honrosas ou alguns outros prêmios que eram prêmio multimídia, de site, alguma coisa nesse sentido. Aí, o Conrado Wessel, que saiu agora há pouco tempo também, teve 16 finalistas no total. Desses 16, apenas 3 eram mulheres, e dos ganhadores dos 16, foram 3 ganhadores homens. O próximo, o Brasil Fotografia. Toda a premiação foi... Os 7 prêmios que tinham foram para homens, e o prêmio especial, que é o prêmio que o próprio prêmio dá, foi um prêmio especial para Nair Benedito. Então, assim, eu acho importante a gente parar para pensar nesses números, porque eu também não tenho uma resposta de por que isso acontece, mas eu acho que a gente precisa pensar em como fortalecer. A gente tem que pensar para os dois lados, assim, desde como fortalecer as fotógrafas para que elas se sintam confiantes dos seus trabalhos e tenham vontade de participar desses espaços, e também
como que a gente pode colocar meio que tenham mais mulheres nesses espaços de decisão. Então, nesses espaços de coordenar a organização desses eventos. Tem um outro dado super importante que eu não coloquei, mas que eu acho que vale dizer, que no audiovisual, uma pesquisa recente de 1960 a 2016, dos filmes de maior bilheteria, apenas 3% dos filmes de maior bilheteria foram dirigidos por mulheres, sendo que 0% por mulheres negras. Então, se a gente entra ainda na questão da mulher negra, a gente percebe, a gente pensa quantas mulheres negras a gente tem aqui hoje, quantas mulheres negras vão subir aqui nesse palco desse seminário hoje. Então, é uma questão que ela precisa ser pensada, assim, precisa ser refletida a todo tempo. E a IVE existe por causa disso. Existe porque a gente tem certeza, a gente acha que isso não pode mais acontecer. A descoberta desses dados, assim, por que eu trouxe tudo isso até aqui, que faz muito parte da minha descoberta como da minha descoberta como mulher, da minha descoberta como a minha mãe, como uma mãe, como uma mulher, além de só a minha mãe. Então, quando eu comecei esse trabalho, eu não sabia direito, como eu comentei antes, eu não sabia para onde eu estava indo, assim. E aí chegou um momento que algumas pessoas olhavam e falavam que sentiam que tinha uma história muito maior na questão, quando eu mostrava as fotos, principalmente, nessa questão com a minha mãe. Então, eu vou contar um pouco assim dessa história, que é o que eu trouxe para mostrar hoje, que é um trabalho chamado Fátima. E é uma história que começa há 53 anos, que foi quando a minha mãe nasceu, né? Mas foi entre 2004 e 2018 que ela foi diagnosticada com transtorno bipolar. E aí, alguns fatos que são importantes relembrar para que a história faça sentido, assim. Minha mãe foi adotada pela minha avó, a minha avó que eu mostrei nas fotos anterior, logo depois de ela ter presenciado a morte da mãe dela. E ela tinha uns 5 anos nessa época. E nessa nova família, ela sempre foi uma pessoa diferente, assim. Ela sempre foi uma pessoa que não foi muito, não se encaixava nos padrões que essa família dizia que seria o certo. Então, assim, ela cresceu, ela estudou teatro, ela acabou se envolvendo com drogas, acabou não terminando a faculdade. E aí ela voltou para Curitiba grávida com 30 anos, que foi quando ela escreveu essa carta. Essa carta eu estava na barriga dela ainda, a carta foi escrita em outubro, eu nasci em abril, então tinha alguns mesezinhos apenas. E aí nessa carta ela conta assim um pouco de... Pode voltar para a carta, por favor? E depois? Depois eu volto. Não vai perder. Se você puder, comenta pouco e mostra. Tá. Mostra como projeto. Tá bom. Então, pode passar. Desde que eu comecei, tem me aproximado muito mais de uma mãe que talvez eu não conhecia. Porque talvez eu nunca tivesse conversado com ela sobre o que ela sentia nesses momentos e sobre tudo. Acabou.
hoje de manhã foi incrível, porque como se chama você? Isabela, hoje de manhã foi impactante, mas a Isabela entrou por outra coisa, mostrou todo o trabalho dela. Mas hoje foi assim um momento muito forte, porque ela trouxe, não sei quantos, talvez umas 50 fotografias, e pôs na mesa a avó dela, a mãe dela, e começou a fazer ordens. E na conversa, através dessa foto, eu percebi uma coisa que eu achei muito importante. Como essas fotos para ela, que era muito mais que você mostrou, talvez eram 50, 60, e ela ia pôr as ordens, explicando assim sucintamente. Então pensei como é interessante que de vez em quando certos projetos das pessoas são, além de ser assim, uma documentação, digamos, abstrata ou mostrando a pessoa, é maneiras de se perceber dentro de ambientes, não é verdade? É como se fosse, a gente faz muitas coisas para saber onde a gente está, uma espécie de autoconhecimento através de projetos. Ela ia mexendo e mudando os relacionamentos. Então, pensei assim, como é engraçado, porque esse trabalho, os outros trabalhos eu acho bom, mas o trabalho bom mesmo de você nesse momento é aquela captação de tentar se achar através de um relacionamento de 2, 3 gerações, não? Então é muito, muito interessante. Desculpa que eu te falei de parar a falar, mas de vez em quando tem que ver as coisas como um rio. Se a pessoa fala, as pessoas ficam entre a fala e ficam. Mas achei interessante e vai em frente dessa, dando sem remorso, sem culpabilidade, botando para valer a problemática de você com eles com eles, e etc. Porque eu achei interessante como a fotografia, muitas vezes, a gente se diz assim que o artista, mas acho que todo mundo na vida, o que as pessoas fazem é porque tem uma certa dissatisfação como o mundo é. Então procuram ideais dentro de o que a gente chama de projetos. E como ela me impressionou muito, eu pensei, vou me interromper para falar isso. Pronto. Acho que uma coisa importante também que o trabalho da Isabela traz é esse envolvimento emocional que ela tem no trabalho pessoal e um envolvimento político que ela tem no trabalho jornalístico. São duas atitudes diferentes diante da fotografia também. No trabalho jornalístico, o fato é muito importante, o flagrante, então você não fica tão atento à qualidade da imagem, à luz. No trabalho pessoal, esse cuidado com a atmosfera criada, com a luz, com a aproximação, essa delicadeza que tem de relacionamento muito mais emocional e muito mais pessoal, também exige um cuidado técnico, de cuidado com a imagem, com a finalização da imagem, né? Então, por exemplo, ver esse trabalho projetado é completamente diferente de vê-lo em cópias em papel. A cópia em papel, ela te torna cúmplice do que você está olhando, né? Só você está olhando naquele momento, só você está compartilhando aquele momento com o fotógrafo, e a relação de intimidade também é compartilhada, diferente da projeção. Essas formas de finalização do trabalho também são muito importantes para você conseguir expressar devidamente o que você está querendo representar ali, né? Eu acho que a projeção, num trabalho mais social e mais político, ele compartilha, né, com grupos maiores uma mesma emoção, e da mesma maneira como você fez a captação da imagem, que é
naquele envolvimento público, naquela emoção que a gente sente de volta, isso vem na projeção. Mas num trabalho íntimo, pessoal, que é mais sutil mesmo, né? Eu acho que tanto a qualidade da imagem, esse trabalho de pós-imagem que a Maureen fala, que é tratamento de cor, de luz, até da dimensão da cópia que você vai definir, ela precisa ser bastante cuidada, porque a fotografia, além de ser a captação do momento, ela também é eternizada num material plástico, gráfico, que é muito importante, e a escolha da cor, do brilho e do tamanho fazem toda a diferença. Eu penso também como é um negócio familiar, uma maneira de poder zelar seria não necessariamente pegar mais e mais fotos, mas talvez entrar um pouco com tratamento de imagem. Eu não sei quanto vocês que trabalham em digital selecionam as fotos e sabem tratar a imagem. Se não souberem, eu acho que qualquer pessoa que está seriamente envolvido na fotografia como fotografia, seria uma técnica que vale a pena. Não é fazer, há maneiras muito fáceis de fazer, saturação, contraste, etc. Mas há outras maneiras em que você pode levantar momento, parcela da foto, dando ênfase. Então, eu acho que também seria, de repente, quando vi as fotos dela hoje de manhã, você via muitas expressões que estavam lá, mas estavam meio que perdidas. Seria talvez uma maneira, como a fotografia é também difícil de ganhar a vida, talvez as pessoas que têm um certo talento nesse tratamento, é uma profissão que vai estar mais e mais necessitada, não? Então, como um negócio da família, que eu vou repetir, que é um negócio de quase perceber onde você vai estar e essa família, cuidar eles, cuidar da imagem, é interessante. Porque aí você vai pegando a sutileza de um gesto, parado, mas um gesto. A inclinação da boca, uma tristeza, uma perturbação assim, entende? Então, já que antigamente a gente fazia isso, quando a gente fazia, não com cor, pouca gente sabia, mas quando a gente fazia preto e branco, você fazia o famoso dodging, não? Quem trabalha ou conhece um pouco o laboratório. Então, quem é absolutamente extraordinário nisso é a produção do Sebastião Salgado. Porque ela faz fotografia fantástico, mas ele é seguido por laboratorista. Não falseia, não estou dizendo isso, mas ele enaltece o que o Sebastião queria. A mulher dele é ocasião, porque é outra coisa que eu queria señalar. Eu acho que pessoas, jovens pessoas que estão atuando assim, eu acho que tem que ter mais rigor na seleção, sequenciamento, senão fica tudo isso. Eu acho que você faz coisa boa, mas eu acho que muitas pessoas têm que ter um rigor mais de sequenciamento. Porque hoje em dia, isso muitas vezes se gasta, porque existem milhares de fotos. Não é o caso de você. Mas você, não vale a pena cortar o processo no meio. Então, o sequenciamento pode ser não tão importante que a captação, mas está próximo. Porque a pessoa, se você põe assim, tudo assim, tudo na feijoada, você corta a razão de ser da coisa. Então, isso, eu acho que eu sou um pouco severa, mas eu acho que hoje em dia, mais e mais, esse processo é necessário, entende? Porque isso não é... porque facilmente
é muito fácil. As coisas que a gente pensa, a gente faz, é muito fácil tornar vazio. A gente cansar, entende? Tornar sem razão. Então, acho que a foto, uma coisa é fazer a foto, outra é perceber o que você fez ou não fez e dar um sequenciamento que pode ser feito de muitas maneiras. Mas se fica um monte de fotos assim, isso é muito interessante o que você fala. É interessante porque o que eu sempre pensava, o que eu gostava mais, e talvez o que eu fazia mais, era justamente na parte sequencial. Entende? Então, mas o que acontece? Acontece, eu tenho uma coisa, rapidamente, eu vou mencionar que é uma coisa de louco. Fui para a China, ficamos 15 dias na China. Obviamente foi menos profundo, porque uma reportagem não é como você ia para Guimarães, você ia várias vezes. Bom, voltei, achei tudo uma porcaria, e guardei. Não falei nada para eles, eles eram muito confiáveis. E consegui reunir 40 fotos. Deu certo, não só estava ótimo, mas eu sabia que estava péssimo. Bom, isso foi 1982. Tinha feito, vergonhosamente, eu tinha feito 40 rolos de 35, 36. Era muitíssimo. Era uma coisa de louco, não? Era caríssimo, era uma vergonha. Bom, em 1982. 1996, eu ainda tinha um tipo de coisa, mais ou menos o dobro disso. Pegava, vocês sabem, as lojas, o nome das lojas, eles punham com luz atrás, por exemplo, backlight, um blacklight para a loja, que tinha neon embaixo. Então, podia botar 1000 fotos. Bom, então, de repente, pensei, vamos ver, eu vou ver o que não foi visto. Então, pus as fotos lá. Passei um fim de semana e eu pude salvar 270 fotos. Por que está acontecendo isso? Por que não tinha visto antes? Porque a luz na China, em agosto, não tem sombra, não tem nada a ver com a luz que eu conhecia no Brasil, não é verdade? Então, eu não reconhecia. E você falou uma coisa boa. Às vezes, você faz uma série de fotos, você não está apto a reconhecer. Então, um negócio, a não ser barbaridades de ruim, guarda as coisas, porque a gente faz coisas que realmente não, nem o diabo sabe. Mas então, revendo, você, de vez em quando, você acha maravilhas, sabe? Vez ou outra. Mas então, é sempre a questão, a gente se reconhecer. Aquilo que você está fazendo, e eu volto para porque o que você está fazendo para a mãe, a avó e você, é se reconhecer, a você e a eles. É um negócio muito bom, é um negócio é muito íntimo, é dolorosamente íntimo. Mas por isso, cuide dela e releva o que está escondido atrás das sombras. Tá certo? É isso mesmo. Essa relação emocional que a Maureen fala, da visão do que você produziu, eu acho que no sistema analógico ainda tinha um tempo que você se permitia, porque você tinha que esperar a revelação do cromo ou do negativo, depois você tinha que esperar a cópia sair do laboratório. Já era um pequeno distanciamento que você tinha e tinha uma capacidade de editar um pouco melhor. No digital, a quantidade é desumana, porque você produz muito,
E não existe esse tempo, você imediatamente está vendo o que você está produzindo. E quando é um trabalho assim que tem uma carga emocional muito grande, onde você se joga, se entrega a uma experiência e não sabe nem muito bem onde vai dar e nem como ela começa, eu acho que a dificuldade é maior ainda, né? Então, isso que a Maureen está falando, de tratar a imagem como parte da sua emoção, eu acho que é super importante. E uma mostra de que isso ainda é emocional para você é o fato de você trazer um discurso que sobrepõe-se à imagem, né? A imagem tem que estar tão resolvida que ela contém esse discurso, que ele não precisa de uma explicação paralela, dele não precisa de uma complementação tão grande quanto você trouxe, né? Então, achei bom que a Maureen interrompeu na hora que você ia mostrar o seu trabalho mais pessoal, porque o discurso não é necessário, né? Quando o trabalho está resolvido e essa emoção está no lugar exato, ela talvez entre como complemento e não como apresentação do trabalho. Você quer falar? Alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode levar o microfone. Alô, alô? Oi, boa noite, sou Ângela Magalhães. Isabela, gostei muito, né, do teu trabalho, especialmente esse trabalho assim mais autobiográfico, né, senti mesmo ali um processo de catarse, né, que você faz, porque é isso, né, como Maureen e Roseli colocaram, esse universo intimista, mexer com isso dói, mas é importante, né? E sentir você mesmo no final do seu relato com a voz assim, não sei, embargada, porque eu acho que é isso, você expôs, né, uma história que é forte e claro, um pretexto, né, é sempre importante para a gente entender esse universo, mas acho que esse silêncio da projeção foi muito, muito bacana. E eu fiquei pensando, né, aquela primeira imagem tua com tua mãe, você no colo, linda foto, me deu uma certa curiosidade de pensar, você foi uma criança muito fotografada, ou você não tinha muitas fotos? Como é que se deu essa sua relação com imagens de você própria? Porque, né, essa ideia de fotografar o teu universo familiar, certamente, né, deve estar conectada com essas questões que foram sendo dadas a você, né, ao longo da vida. Então, acho que você quis constituir um ser de você mesmo dentro dessa história, não é? A figura do seu pai, por exemplo, ela não surgiu em nenhum momento. Então, é uma questão, né, que eu colocaria. Aonde que entra o seu pai nessa história, não é? E o quanto você foi ou não fotografada, porque tem muitas crianças que não são fotografadas. Tem 2, 3, 10, 15 fotos, se tanto, e fica sempre uma certa lacuna, né? Como é que eu era? Como é que eram as minhas expressões? Como é que se davam essas relações de afeto com aquelas pessoas que cercavam você no universo familiar? Então, lancei algumas questões, algumas perguntas, né, que eu gostaria de te ouvir um pouquinho. Engraçado você perguntar isso, que nunca tinha parado para pensar também, mas desde que eu sou pequena, sempre me fotografaram muito na minha família. E eu tenho hoje em casa umas 2 caixas assim de bota, que elas estão cheias de aqueles álbuns de papelão assim, com fotos minhas, dos meus primos, de todo mundo. E aí a gente tinha um costume que, sei lá, uma vez por ano, ou quando dava vontade, ou quando ia alguma visita lá em casa, a gente pegava as caixas e via todas as fotos, ficava olhando. Daí a minha mãe, inclusive, quando ia na casa de alguém, sempre as pessoas falavam: não mostra muitas fotos para a Sueli, porque ela rouba as fotos, porque ela via a foto dos sobrinhos pequenos, queria pegar para ela. Então, eu sempre tive essa relação bem presente assim, com essas fotos minhas e de todo mundo. E com relação ao meu pai, na verdade, aparece uma vez o meu padrasto, porque o meu pai, até na primeira carta que aparece aqui,
a minha mãe fala que desde pequena nunca vivi com meu pai de sangue, assim. Eles nunca foram casados, então a gente nunca teve uma relação assim de pai e filha. E aí, na carta, ela fala a gente não precisa da família dos seus pais mesmo, a gente pode viver nós duas com a família da mamãe e vai dar tudo certo. Então, ela fala isso na primeira carta, e foi isso que aconteceu, na verdade. Mas aí meu padrasto entra para a nossa vida quando eu tinha uns 5 anos, assim, mas também nessa seleção ele quase não aparece, na verdade ele não aparece, né? Então, meio que isso, assim. Bacana. Gostei de ouvir esse seu relato aí. Outra curiosidade é em relação assim ao seu projeto mais fotojornalístico. Como é que você se prepara para essas suas pautas? Né? Como é que é o seu processo nesse universo? Então, são bem diferentes, assim, né? Por exemplo, dos que eu mostrei ali, tiveram 2, que foi o Sírio e a pesquisa do MST, que teve uma preparação bem grande, porque como a gente tinha uma viagem para fazer, então a gente... eu falo a gente porque nos 2 eu fui com 2 amigos em um, e no outro foi feito com mais 3 amigas. Então, um trabalho de toda uma pesquisa, de tentar entender o que a gente estava indo fazer. Então, o Sírio, o que é o Sírio, por que ele acontece. E, mais recentemente, eu comecei a fazer uma coisa que eu não fazia, que é buscar referência de pessoas que já fizeram trabalho sobre aquilo. Então, antes, o meu processo era muito de pesquisar sobre o assunto para tentar entender. E aí, agora, isso do ano passado para cá, assim, tudo que eu quero começar a fotografar, eu tento buscar fotógrafos que já fotografaram aquilo para ver assim como aquilo foi retratado, né? Então, mais por esse lado, assim. E aí as coisas mais instantâneas, assim, de manifestação, de rua, coisas mais que acontecem assim, é muito de você vai e aprende quando você está fazendo, entende o que você está fazendo. Da ocupação das escolas foi assim, de entender o movimento dos secundaristas lá, junto com eles, na escola e por aí, assim. Então, já que eu estou com o microfone, eu vou fazer uma pergunta a Maurim. Maurim, o seu livro do Xingu, ele foi publicado em que ano? 82? 70 e... Não, é que houve duas edições. A primeira foi... lembro mais ou menos 76, 77, por aí. Tá. Eu acho que foi. Tá, porque eu me lembro muito desse livro. Eu estava começando a trabalhar com fotografia na Funarte, e era uma época em que não se publicava muitos livros, né? Os fotógrafos brasileiros não tinham recursos, a gente não tinha patrocínios para publicações. Então, eu me lembro que ele se tornou um livro muito ícone, né? Um livro de fotografia com aquela grandiosidade, a beleza do livro. Então, ficou assim muito marcado para mim aquela experiência de ver aquele teu trabalho, e também uma discussão que aqui e acolá brotava sobre se o livro estetizava, não estetizava o índio. Eu não sei se essa discussão chegou a aflorar na época para você. Como é que se deu isso assim? Primeiro, por exemplo, para fazer o trabalho, para fazer esse tipo de trabalho, geralmente você faz na raça. Por exemplo, eu não fiz com nenhum patrocínio, não. Pegava foi o Orlando que queria que fizesse um livro parecido a João Guimarães Rosa, ou seja, PB. Acabou sendo muito mais cor, não? Mas, não, eu acho que não. Por exemplo, quando eu menciono justamente as minhas fotos de índio, eu sempre menciono com uma certa reticência. Porque eu digo repetidas vezes, por exemplo, enquanto a Cláudia, as fotos de índio da Cláudia, é realmente a vida dela, as fotos de índio eu considero muito menos profundo, apesar que fui lá várias vezes, mas foi um capítulo, digamos. E depois a gente só
projetar uma coisa que talvez vocês gostariam. Essas fotos, eu apresentei 15 fotos dela no Nepal. É interessante para ver como foi feito a coisa. Mas a estetização, falou-se naquela época, falou-se bastante. De vai, depois passa e vai. Mas é um trabalho, quer dizer, eu me relaciono mais com o sertão, mais com outras partes. Com certeza. E eu acho que, só para completar, lendo algumas entrevistas que você deu, eu vi que o Jorge Amado seria isso, foi uma pessoa que te abriu a ideia de explorar a literatura, não é? Imagem. Não, esse eu não. Não, aquilo começou mesmo com um mineiro de Patos de Minas, Zé Olímpio Borges, que me deu Grande Sertão Veredas. Eu fiquei tão impactada pelo livro que pude visitar. Aquela época, eu sempre digo, era diferente. Tinha menos burocracia, menos dificuldade. Telefonei simplesmente o Itamaraty do Rio, que ele era ministro das Fronteiras, e pedi um encontro, coisa insólita. Hoje em dia, você teria que, Deus me livre, você já sabe. E fui lá, e simpaticamente ele me traçou uma ideia, e me deixou com a seguinte mensagem: você, sendo meio irlandês, você vai compreender o sertanejo, porque são pessoas que falam poeticamente, não? Então, de fato, eu sou muito mais relacionada a todos os outros trabalhos, inclusive Jorge, João Cabral João Cabral, e até Pele Preta com o Jorge de Lima. Então, a questão do índio, foi um momento muito bom, porque estava tanto estava lá Orlando quanto o Cláudio. Então, foi um relacionamento de ver como eles sabiam realmente fazer do Xingu uma coisa completamente à parte, que agora está muitíssimo, uma posição muito difícil por causa da poluição das águas. Então, nem ali se escapou, não? Então mas é assim. Será que tem uma coisa que diz Nepal aí? É bem curtinho. Spirit Papers. Põe Spirit Papers from Another World. Porque aí eu vou comentar certas coisas. É piquititinho. A participação brasileira. Talvez não funcione. A participação. Gozado, não? Por que será? Talvez a gente fez mal.